Olá, estamos de volta aqui com nossa leitura Aprendendo com os Nossos Mestres e vamos hoje a um assunto bem bacana de se aprender e de se praticar, porque a grande sabedoria está na sabedoria de ouvir, colocar em prática e colher os resultados. E nesse processo de yoga, onde a gente vai buscar ferramentas para que a gente possa cada dia mais se purificar, para que a gente possa se aproximar em yoga, em união a Deus. E hoje vamos apresentar a yoga de Patanjali, onde ele propõe que o yoga, a união a Deus, deve começar com 5 yamas. Os yamas se referem àquilo que devemos praticar para progredir espiritualmente. E com os 5 niyamas, aquilo que a gente precisa também praticar para que a gente possa também se elevar em progresso espiritual. Porém, a diferença de yama para niyama é que no yama a gente progride espiritualmente e no yama a gente deve evitar algumas ferramentas que nos impedem de progredir espiritualmente, de nos juntarmos a Deus em yoga. E hoje vamos começar a falar de ahimsa. Ahimsa é o processo da não violência. E esse processo da não violência significa a não violência. Com certeza, a não violência em todos os sentidos da não violência. Eu fico rindo, né? Porque a ahimsa é algo que a gente nem percebe e a gente pratica toda hora, violência. E nesse mundo violento, que nós nos tornamos violentos, porque o mundo é feito de indivíduos, a gente pratica violência o tempo inteiro. Então, a ahimsa, apresentada aqui pelo sábio Patanjali, ele traz esse processo de buscar esta ferramenta para que a gente possa se trabalhar e que a gente possa se tornar um ser consciente de Deus manso e humilde de coração. Jesus já diz, bem-aventurados os brandos e humildes, porque eles verão a Deus. Então, que sejamos uma pessoa mansa e amorosa e que a gente possa entender que é impensável para um espiritualista que seja indiferente ao sofrimento dos demais seres vivos. Muitas vezes a gente diz, ai, o animalzinho, ai, coitadinho, mas a gente ainda não tem a consciência que a gente todos os dias come animalzinhos, come bichinhos, né? Mas isso é um estado de consciência que você tem que chegar no momento da sua vida e resolver ter essa consciência pelo simples fato de cometer violência indiretamente, sendo conveniente com a crueldade dos animais. Então, quando a gente se alimenta de animalzinhos, a gente está sendo conivente com a crueldade com os animais. A alimentação de uma pessoa unida a Deus passa naturalmente por um ajuste. E a ahimsa não se refere apenas à não violência com os animais, mas também consigo mesmo. Então, aqui, Chandramukha Swami fala, meu mestre espiritual, que a gente também comete violência com o outro, consigo e com todos. Pode-se dizer que quem não reconhece sua própria natureza, ou não a segue, comete uma espécie de violência contra si mesmo. Todos nós temos uma natureza e devemos segui-la. A Suprema Personalidade de Deus, na Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 5, diz que todos são irremediavelmente forçados a agir de acordo com os modos da natureza material que os influenciam. Então, a gente está o tempo todo sendo influenciado pelos modos da natureza material. E o que é que isso quer dizer? Que todos trazem uma bagagem de vidas passadas, bagagem esta que pode ser chamada de karma. Então, o meu karma pesado faz com que eu seja pesado e faz com que eu não faça mudanças nenhuma ou alguma na minha vida e fique ali sendo servo do meu karma. Então, a gente tem que perceber qual é a sua natureza, né?
A gente tem natureza de guerreiro, a gente tem natureza de trabalhador braçal, a gente tem natureza de comerciante, a gente tem natureza de professor, e a minha natureza é de estar falando aqui o tempo todo com vocês. E eu me sinto feliz. Então, eu me formei em psicologia porque também gosto de ouvir problemas e ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. E também, eu também já fiz terapia por muitos anos na minha vida e continuo com a minha terapia com meu Deus, cantando o mantra Hare Krishna, que é uma terapia transcendental que limpa toda a mente, toda a impureza da mente e do coração, e buscando estudar a filosofia védica, que é outra terapia transcendental, para que eu possa me elevar cada dia mais e possa me ajudar e também ajudar quem quer ser ajudado. Então, a melhor opção é seguir a sua natureza, se autoaperfeiçoar e colocar ela a serviço de Deus. Então, a minha natureza é falar, então eu vou falar para Deus. Eu vou falar de Deus para que eu possa servir a Deus nesse processo da fala para Deus. Então, é seguir a natureza, se autoaperfeiçoar e oferecer a sua natureza para Deus. O que queremos ressaltar é que comete uma espécie de rinça, violência contra si mesmo, aquele que rejeita sua própria natureza, suas tendências naturais. Ou seja, quem faz as pazes com seu karma se conhece melhor, porque não existe coisa melhor do que você saber qual é seu karma. Você sabe qual é seu karma? Quais são as suas dificuldades? Qual é a sua mala pesada que você trouxe e não tem coragem de abrir para organizar ela, porque ela está precisando de organização interna, no seu sentir, agir, pensar e agir. Então, essa é a sua natureza, a natureza do seu karma. E você se qualificar para entender e se purificar nessa sua própria natureza e buscar entender o que é que eu sou realmente dentro dessa natureza material. Eu sou só pensar, sentir e agir materialmente ou existe mais alguma coisa além desta visão limitada? Então, fazer do karma yoga, ou seja, eu ofereço minhas atividades a Deus para que eu possa me purificar. Então, eu me purifico oferecendo minhas atividades a Deus em purificação. Porque se eu trabalho em consciência de Deus, eu posso oferecer minha vida como uma oferenda a Deus e, ao mesmo tempo, arrumar essa mala velha que eu não tenho coragem de abrir, ou eu abro um pouquinho e depois fecho, ou então eu deixo para lá para ver se numa próxima oportunidade eu vou ter coragem de abrir essa mala de novo. Mas aqueles que estão conscientes de Deus e aqueles que querem evolução, eles abrem essa mala o tempo todo. E eles vão fazer um bom uso de um mau negócio, como diz nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. E o que é fazer um bom uso de um mau negócio? Eu vou ler aqui para vocês. Fazer do karma um combustível para o autoconhecimento, se autoconhecer e se autoaperfeiçoar materialmente e espiritualmente é o que podemos fazer de um bom uso de um mau negócio. Estamos aqui neste corpo material, vivendo os modos da natureza material, condicionados. Então, nessa condição, eu preciso fazer da minha natureza um oferecimento a Deus, ou seja, a parábola dos talentos. O que é que Deus me deu de talento? Eu tenho tais e tais talentos, então eu vou oferecer a Deus. Agora, para isso, preciso de consciência de Deus. E aí eu vou pegar o meu karma e agir com fidelidade simultânea a Deus e a mim mesmo, e a minha própria natureza, a minha própria condição atual, sem me anular e sem dar um passo maior do que a minha perna consegue dar. Até porque o que é remédio para um é veneno para outro. Então, eu tenho dificuldade em tal setor, o outro já não tem. E aí eu tenho que entender que a cada um é dado segundo vossas obras, como diz Jesus. Por quê? Porque a minha natureza, ela me leva até um certo patamar. Já o outro, ele não consegue. Então, a gente tem que entender que cada um está no seu degrauzinho, com sua consciência do seu degrau. Se o meu degrau é 5, o degrau de outro é 10. E aí eu vou ter que entender que um dia eu chego lá nesse 10. Agora, para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso buscar regras e regulações, para isso eu preciso adotar deveres prescritos, eu preciso buscar dar exemplos de ser uma boa alma neste mau negócio que é viver nesse corpo, porque esse corpo me prende e me condiciona. Mas aí eu faço de tudo isso uma oferenda para Deus e tudo vai melhorando. Agora,
a gente precisa entender que existe a condição particular de cada indivíduo, e cada indivíduo tem um nível de consciência, porque o nível de consciência está acoplado à nossa alma. Então, eu tenho consciência disso, já o outro não tem. Um dia ele terá, e para isso ele vai ter que passar por muitos processos. Então, ao seguir o próprio Dharma, que é a sua missão, cada um deve aprender a ficar feliz por ter o seu Dharma e poder realizar a sua missão. Qual é a sua missão aqui na Terra? Você sabe? Primeiramente é saber que você não é esse corpo. Segundo é você agir como uma alma no corpo material. E terceiro é você oferecer tudo para Deus, em oferenda a Deus. Então, esses 3 passos são fundamentais para que você entenda que você não pode estar cometendo a rinça nem com você, e nem com o outro, e nem com o próximo, e nem com os animais, e nem com nada. Porque Deus é amor. E só o amor, ele justifica, ele conserta, ele equilibra e ele faz você evoluir. Então, quando a gente conhece o nosso próprio Dharma, cada um deve aprender a ficar feliz por segui-lo. A rinça, a não violência, portanto, pode significar também não contrariar sua natureza e, é claro, não usar palavras violentas contra as pessoas e não ser dado a críticas gratuitas, que é o que mais a gente faz. A gente vive criticando gratuitamente. Eu levanto meu dedo, porque de vez em quando eu faço isso, mas aí, com a minha consciência de Deus, de saber que Deus não aprova esse meu comportamento de criticar, comparar, julgar e analisar, porque nem Deus faz isso. Deus é imparcial, e ele já deixou isso dito na Bhagavad Gita, que ele é imparcial com todos. Agora, você tem que ter a sua parte na sua parcialidade de você se livrar desses seus maus hábitos e de você buscar este movimento de yoga em direção a Deus, de união a Deus. Então, repito, não usar palavras violentas contra as pessoas, não ser dada críticas gratuitas e não ter uma língua ferina, que fere, sabe? Sair ferindo tanto Deus, porque quando você fere um irmão seu, uma alma, que é o irmão seu, porque todo mundo é alma, você está ferindo o Pai que nos criou. Então, nesse processo, a gente procura entender que o próprio Deus, no capítulo 17 da Bhagavad Gita, nos diz: Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, apresenta algumas importantes austeridades da língua. Por exemplo, Krishna diz que a fala deve sempre beneficiar o ouvinte. Então, você está sempre falando coisas boas para quem que está ouvindo seja beneficiado positivamente. O que é bastante lógico. Caso contrário, comete a rinça, violência. Krishna explica no capítulo 3 que, devido à sua capacidade analítica, o verdadeiro sábio percebe o limite de cada pessoa. Então, você tem que entender que cada um só dá o que tem. Não adianta você querer que uma pessoa evolua se ela não quer. Eu já passei por esses processos. Eu já passei por esses processos de querer que meus amigos evoluíssem a todo custo. E eu só me dei mal e só fiquei triste com eles, e principalmente comigo de ficar dando murro em ponta de faca e eu mesma me magoar. Então eu resolvi que agora eu vou seguir o meu caminho e quem quiser vir comigo são muito bem-vindos. E ofertar os trabalhos e os serviços a Deus, usar o que eu tenho de facilidade da fala, um pouquinho de inteligência que foi dado por Deus, para que eu possa utilizar deste talento, né? A parábola dos talentos, na Bíblia, Jesus já fala dessa parábola dos talentos, né? Que Deus dá talentos e a gente deve usá-los para o benefício de Deus e do mundo. Então, a gente deve perceber o limite de cada pessoa. E assim, ao invés de agitar a mente dessa pessoa, a mente dos outros com críticas ao seu mau comportamento, você busca as qualidades dessa pessoa e fala palavras edificantes que vão incrementar ainda mais os seus valores e virtudes. Então, você não botar o outro para baixo. Porque ninguém aqui é santo, nem santificado. Se existe um único santo, santificado é Deus. Nós somos impuros. Nós temos impurezas da mente, da fala, impureza de tudo que é departamento. Então, a gente está uns melhorzinhos mais do que os outros, mas está todo mundo no mesmo barco. Agora, tem uns que remam mais rápido e querem sair logo dessa ignorância. Tem outros que não estão nem aí, tem outros que realmente não conseguem. Por quê? Porque são preguiçosos demais para a evolução. Acha que está tudo bem
entendem que isso, aquilo outro, mas não conseguem mover nada. E aí ficam vivendo mais do mesmo, mastigando mais do mesmo, mastigando e tendo um gosto inferior, quando Deus nos dá a possibilidade da gente obter um gosto superior através do próprio conhecimento transcendental acerca da pessoa absoluta. Então, nesses processos de você controlar a sua fala, né, ele continua dizendo aqui, é melhor que a pessoa se dirija às outras pessoas levando em conta suas condições particulares, sem levantar questões fora de suas realidades. A violência pode estar presente até nas palavras de um devoto palestrante, que sem discernimento entra em temas incompatíveis com a natureza delas e acaba desencorajando-os. Não, você tem que encorajar tudo e todos. Por quê? Porque você também precisa que alguém te encoraje. Então, a rinça, essa violência, ela é para vários setores, da alimentação, da fala, da língua. O próprio Senhor Krishna diz aqui, né, na Bhagavad Gita, ele fala que nós devemos buscar essa austeridade da fala e usar a fala com veracidade, que é Satya, que é outra ferramenta de yoga. Yoga como estilo de vida, Satya é veracidade. E é claro que esse deve ser veraz, mas isso não se aplica apenas no campo material. O sentido mais profundo de Satya e veracidade é conhecer a verdade espiritual. Então, quando eu li isso, eu disse assim, tantas pessoas dizem, eu sou verdadeiro. Não, você é grosseiro material. Para você ser verdadeiro, você precisa ter verdade espiritual, que existe além da superficialidade material. Isso sim é você ser verdadeiro e você praticar Satya, veracidade, que é a segunda austeridade da fala. A primeira é a rinça. A segunda é Satya, veracidade. Você ser verdadeiro com sua verdade espiritual, praticando na sua vida e ajudando os outros, e por que não? E Krishna, na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34, diz, tente compreender a verdade se aproximando de um mestre espiritual, para ouvir dele todas as orientações, fazer perguntas ao professor espiritual relevantes à filosofia da filosofia divina e para poder servir mais e melhor a Deus. Isso sim é que é a verdadeira verdade espiritual. Vale lembrar que o melhor modo de servir ao mestre ou guru é levar suas instruções a sério, colocando-os em prática. Então, eu tenho um mestre espiritual, eu assisto aula com ele diariamente às 7 horas da manhã e ainda assisto os N eventos que ele faz a mundo afora, e são todos gravados no canal dele, Vedanta Sem Firula, no YouTube, e aí eu vou ouvir o que o mestre fala e eu vou tentar praticar para que eu possa melhorar cada dia mais e melhor. Então, viver a verdade, buscar viver uma vida veraz, fora das mentiras criadas pela mente e pelo falso ego. Porque minha mãe já me dizia, mentira tem perna curta. Por quê? Porque mentira não se faz. Mentira ela não se segura em nada. Por quê? Porque primeiramente está contra as leis de Deus e segundamente tá levando em conta que quando a gente mente, a gente está perdidamente na mente. Perdido na mente, ou seja, perdidamente na mente. Está perdido dentro dessa confusão mental e dentro do seu falso ego, que é a sua personalidade, o seu falso eu. Porque o verdadeiro eu é a alma. Sem dúvida, a concepção de vida material, que a maioria leva, baseada na identificação do corpo, é a principal mentira deste mundo. Isso foi outra coisa, quando eu li aqui, antes de ler aqui para vocês, que me tocou profundamente no meu coração. Vou ler de novo. Prestem atenção. Sem dúvida, a concepção de vida material, que a maioria das pessoas levam, baseada na identificação do corpo, eu sou o corpo e nada mais, é a principal mentira deste mundo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque se todo mundo parasse e pensasse, eu sou uma alma serva de Deus, o mundo não estava no cativeiro que está. Cheio de guerras, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Doença, pobreza, conflito, aí vem a natureza, e solta um tufão, solta um furacão, para limpar essas impurezas que são produzidas pelas mentes e pelos sentimentos e atitudes nossos. Nós somos responsáveis por tudo que acontece, não existe nada errado.
Tudo é um aprendizado. Então, a principal mentira deste mundo é você se identificar com o seu corpo. Desse modo, aceitar viver em função do ego falso, que não é seu eu verdadeiro, que seu eu verdadeiro é que você é a Brahmasmi, eu sou uma alma. É viver desse modo, aceitar em viver em função do ego falso, é aceitar mentir para si mesmo. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Sou mais. Quem dizia isso, minha gente? O grande poeta Renato Russo. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E tem tanta gente mentindo para si mesmo por aí afora. Então, nosso queridíssimo mestre Srila Prabhupada costumava dizer: ninguém diz eu mão, mas minha mão. Eu cabeça, mas minha cabeça. Eu mente, mas minha mente. O corpo é apenas uma cobertura de energia material que o ser vivo está usando enquanto está neste mundo. E só. Ponto. Vou ler de novo. O corpo é apenas uma cobertura de energia material que o ser vivo está usando enquanto está neste mundo. Então, Satya, a verdade sobre a alma, sobre o verdadeiro eu, é ser verdadeiro. Não é sair por aí dizendo eu sou verdadeiro porque eu digo a verdade, porque eu magoo, porque eu falo, porque eu sou muito verdadeiro, ainda bate no peito. Não, você tem que dizer a Brahmasmi, bater a mãozinha esquerda no peito e dizer eu sou uma alma e eu preciso, como alma, buscar essas ferramentas de ahimsa, de veracidade, ahimsa não violência, de veracidade, do controle da fala, do controle do estômago, do controle do sexo, para que eu possa viver a minha verdade, porque uma alma, ela não participa de nada do que o corpo convém. Ser grosseiro, grosseria, isso é corpo material. Amor, isso é corpo espiritual. Então, saber essa diferença, reconhecer a diferença, entender sua natureza, viver de acordo com sua natureza, prestar serviços a Deus usando sua natureza e servir a Deus com estes controles da língua, da fala, não se identificar com esse corpo e entender que você não pode continuar mentindo para você mesmo e achando que você é um corpo material, porque isso é muito vazio de quem pensa assim. Isso é pura tolice e ignorância, como dizem os nossos mestres espirituais, dentro da Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus, yoga, união a Deus. Então, nesse processo, nós hoje encerramos essa leitura de hoje e vamos dando sequência a essas ferramentas que nos levam à união a Deus em yoga. Com gratidão, eu encerro mais um dia. A perfeição em devoção com as ferramentas niyamas, que serve para... Yama serve, refere-se àquilo que se deve fazer para garantir o nosso sucesso espiritual, nosso progresso espiritual. E niyama de ni não se refere àquilo que devemos evitar e que não nos leva ao progresso espiritual. Com gratidão, mais uma vez eu encerro.